Bom, muito boa tarde, galera. Estamos começando aqui mais um Kung Fu Talk, nossa conversa Kung Fu. E antes de eu apresentar o nosso entrevistado de hoje e falar sobre a temática do nosso programa, eu só queria pedir para vocês dar o joinha, ativar o sininho, subscribe. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, que também vai estar transmitindo não só pelo YouTube, mas também pelo Spotify, por favor, aperta o like aí também. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito legal, sobre um estilo que não é tão conhecido até mesmo dentro do meio do pessoal do Kung Fu, que é o Shuai Jiao. E hoje eu trouxe um cara que conhece tudo sobre o Shuai Jiao, que é o Shifu Diego de Souza. Muito boa tarde, Shifu Diego. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui participando aí juntamente com você, Ronaldinho. Muito obrigado aí por essa oportunidade, por estar participando do nosso Kung Fu Talk. Hoje a gente vai estar falando sobre, né, o estilo que é o Shuai Jiao, que é um estilo que virou uma das minhas paixões depois que eu comecei a praticar não só com o senhor, mas um pouquinho antes, né? Eu tive muito interesse, mas apaixonei mais após eu começar a praticar esse estilo. Eu queria começar falando, né, um pouquinho. Eu queria que você começasse falando um pouquinho, né, do porquê que você começou a praticar o Shuai Jiao. E eu sei que antes você praticava, né, o Kung Fu tradicional. E por que que houve talvez essa troca, porque que houve esse interesse em focar no Shuai Jiao do que na própria arte marcial tradicional chinesa? Então, eu iniciei o Kung Fu com mais ou menos aí 9 anos de idade. Iniciei ele no Hungar, né, Garra de Tigre, na cidade onde eu morava. E comecei a treinar o Hungar por 7 anos, mais ou menos. Cheguei a me graduar faixa preta. Porém, a gente começou, junto com o Hungar, começou a treinar o boxe chinês, o Sandá. Uhum. E eu gostei muito do Sandá. Então, acabei me envolvendo mais para o Sandá. E até então teve a seletiva para participar do campeonato mundial na China. E todo mundo sabe que pro Sandá são diversas atletas para estar disputando aí 2 vagas aí na época, que seria somente 2 vagas para 2 atletas. Na época tinha o quê? Uns 100 atletas da minha categoria. A minha categoria era que tinha mais atletas, de 60 a 65. Então, digamos aí, era uma a cada 100 chances eu teria para estar disputando e indo para a China. Aí até que um dos meus mestres falou assim, Diego, temos uma vaga aqui no Shuai Jiao, da sua categoria, tudo, caixa perfeitamente em você. Você não gostaria de ir? Aí eu falei, mas Shuai Jiao, eu nunca fui fã de Shuai Jiao, nunca gostei de Shuai Jiao, nunca treino aqui só por treinar, não é o que eu quero fazer. Ele disse, aqui a vaga é sua, só tem você para a categoria. Se você não se inscrever, ninguém vai. Aí eu falei, putz, para lá, para o Sandal, vou ter que disputar com 100 rapazes, 100 jovens, né? Então, é melhor eu ir para o Shuai Jiao. Então, eu acabei me inscrevendo para o Shuai Jiao e comecei a treinar durante 1 ano o Shuai Jiao firme mesmo para poder ir para a China. Até então, aí eu comecei a ter gosto, fui para o campeonato na China, tinha 17 na minha categoria e eu fiquei em 5º. Então, foi um ranking muito bom, né? Dentro do que eu esperava. Eu nunca treinei, 1 ano eu estava treinando e acabei ficando em 5º no campeonato mundial. Então, foi que aí eu comecei a criar gosto pelo Shuai Jiao, porque o Shuai Jiao aqui do Brasil é totalmente diferente do Shuai Jiao de Taiwan, da China, né? Então, acabei gostando mais. Aí foi quando eu acabei me dedicando totalmente ao Shuai Jiao, deixei totalmente o Hungar e fiquei apenas no Sandá e no Shuai Jiao. Bacana. E essa experiência que você teve de ir lá praticar, o que você pode falar para a gente em relação ao como que você sentiu em relação ao treinamento? Né, você falou que é um pouquinho diferente em relação ao Shuai Jiao dentro do Brasil e na China. O que você pode contar para a gente em relação à sua experiência quando você foi lá, né, treinar direto com o Roger So? Isso, então eu conheci o Roger nesse campeonato, né, que ele foi colega de quarto meu, digamos assim, parede com parede, ele ficou no quarto ao lado. Legal. E uma das minhas lutas, foi a última luta do campeonato, então todos pararam para assistir a minha luta. E eu acabei perdendo por um pequeno erro meu. Aí, após a luta, o Roger chegou em mim e foi me corrigir, me falar por que eu perdi a luta, né? Aí a gente começou ali no próprio saguão do hotel, e ele começou a me passar, a me ensinar algumas coisas. Ele fala um pouquinho de espanhol,
então foi um pouquinho fácil de compreendê-lo. Aí ali começou a surgir a amizade, aí ele começou a me explicar algumas coisas e eu vim embora, né? Eu vim embora para o Brasil. Depois de mais ou menos aí 3 anos, eu em contato com ele, conversando com ele, pedindo orientações, pedindo dicas, e acabei tentando, me oferecendo a treinar com ele. E ele sempre negando, falou que não, que eu já tinha um mestre, que não precisava dele, que ele só ia explicar algumas coisas que eu estava tirando minhas dúvidas. Aí foi que, aí tanto eu insisti, chegou uma época que ele falou, faz o seguinte, mês que vem para cá, vem para Taiwan, vou estar te esperando. Aí eu falei, como assim, mestre? Mês que vem? Se quiser. Se não quiser, não precisa vir mais, não. E peça permissão para o seu mestre aí no Brasil. Aí eu acabei, correndo atrás da verba, do dinheiro para ir para lá. Eu não falo mandarim, tive que levar alguém. Traz um aluno para ser o Jong. Para você aprender aqui, você precisa trazer um aluno. Então, acabou que eu tive que levantar aí mais de 50 mil reais para poder ir para lá durante um mês. Aí eu consegui, fiz vaquinha, fiz rifa, fui atrás de patrocínio e acabei conseguindo juntar todo esse valor e acabei indo para Taiwan. Aí chegando lá, ele recebeu a gente com muito nossa. Aí até no primeiro treino eu tinha ido leigo, né? Fui com a minha faixa preta. Chegando lá, eu apanhei pra caramba. Lá o pessoal sem dó. Aí chegou uma hora, eu falei, mestre, mas eu vim aqui para aprender, não foi para virar saco de pancada, porque o pessoal lá é incrível, é muito bom. Ele disse, você não é faixa preta? Você é faixa preta, precisa aprender, já tá aí. Aí foi quando eu me liguei e no outro treino eu voltei com a branca. Né? Eu coloquei a faixinha branca e fui treinar. Aí sim, eles começaram a me ensinar, o pessoal teve uma outra visão, começou a vir ensinar, explicar direitinho, até mesmo o Roger, o filho do Roger, né? Então começou a fluir o treino. Então eu fiquei lá durante mais ou menos 3 meses lá. Foi uma experiência incrível, né? Incrível. Aprendi muito lá, em torno de 8 horas de treino por dia, né? De segunda a sábado. E eles vivem. Não é nós, igual aqui do Brasil, aqui, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar lá, não. Eles vivem pro Swaidial. Lógico, tem um recurso lá quem é atleta tem o auxílio do governo de lá, né? Geralmente a maioria é policiais, né? Que ensina dentro da academia de polícia de lá. Então, meio que já é uma obrigação você ter o Swaidial. Então você é remunerado por isso. Então, mas a experiência é incrível. Eu imagino realmente, especialmente você ter ido lá para poder praticar, né, ficar um mês, separar sua vida um mês para praticamente, né, talvez viver um sonho, né, você pode estar falando assim, talvez poderia estar falando assim, já viajei também para poder fazer workshops de artes marciais, não por um mês, mas normalmente aí uma semana, um final de semana, é uma experiência assim maravilhosa. Você chega assim num hotel destruído, mas você fala, cara, amanhã de manhã tem mais. E, assim, realmente é uma oportunidade muito boa, uma oportunidade muito legal de estar aprendendo, especialmente você que foi até lá, né? Conseguiu trazer a linhagem do Rogerson, né, para a América inteira, né? Até onde eu sei, né, tem algumas outras pessoas na América do Norte também que talvez representam, mas você, assim, é o que mais eu vejo, né, liderando, postando, né, publicando o Shuai. E é interessante a gente falar que dentro do próprio grupo de Shuai, até mesmo dentro dos Estados Unidos, pouquíssimo a gente vê o pessoal divulgando, né? Eu vejo apenas o pessoal de Boston, lá do estilo mongol, que é o único que faz a divulgação. Fora isso, ninguém mais dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, talvez o pessoal do Chile eu também já vi, o pessoal do Peru, e o senhor fazendo esse trabalho de divulgação. E a gente não vê tanto, né, a divulgação do Shuai no meio do pessoal. E até não entendo porque na sessão pessoal talvez não conhece tanto de tecnologia e marketing, mas seria legal ver mais conteúdo, mais material na internet. Sim, e precisa, né, porque o Shuai é uma modalidade incrível, né, que precisa ser mais divulgada, precisa ter uma proporção maior, né, porém eu acho que assim, isso é um pouco de falta de conhecimento dos próprios mestres, né, um conhecimento que ficar naquele mundinho, não, o Shuai é meu, eu aprendi, eu corri atrás, eu fui, eu peguei, eu aprendi, e não quero me envolver com aquele outro estilo, com aquele outro mestre. Então, cada um meio que no seu mundinho, no seu quadrado, e eu acho que acaba prejudicando a modalidade.
né? Porque aqui mesmo no Brasil, aqui tentei diversas vezes correr atrás de outros parceiros, de outros mestres que ensinam a Shuai aqui, para poder se fortalecer, porque se o Shuai cresce, não vai crescer só o meu Shuai, vai crescer o Shuai dele também. Então, é uma briga, é um ego muito grande. Infelizmente, né, o pessoal não aceita muito. Eu não sei se é por ser antigo, tem medo de perder espaço, porque, querendo ou não, eu sou o mestre mais jovem do Brasil. Eu tenho 30 anos e estou no meu 5º do EN. Então, hoje nós temos aí que um grande mestre aqui, que o pessoal fala que é o Liu Yinkei, né, do Shuai, que foi um dos responsáveis. Ele é o 8º. Então, eu estou, digamos assim, eu estou 5 abaixo dele. Ele tem aí uma vida inteira, né? Temos o mestre Antunes também, que é excelente também aqui no Brasil, aqui, que veio também do Shuai Pequim. Então, a gente tenta fazer uma união, mas é um pouquinho complicado. Mestre, como você falou, né, uma situação complicada. Eu realmente espero que as coisas possam, né, pouco a pouco melhorar nesse quesito de divulgação, porque realmente, como você falou, é um estilo que precisa ser mais valorizado, né? Eu já vi muita gente, às vezes, que pratica Kung Fu e acha que sabe sandá, porque, né, às vezes fez um curso ali de kickboxing, às vezes nem isso, às vezes simplesmente aplica ali o Kung Fu tradicional dentro do sandá, e não é assim, tem muita coisa ainda para poder ser aprimorado. Pelo menos dentro dos Estados Unidos eu vejo o sandá muito, como é que eu posso falar, não posso dizer mal representado, porque realmente a seleção americana ela até que é boa, né? Não estou querendo falar mal da seleção, muito pelo contrário, tem atletas ali fundamentais, mas eu acho que é muito desorganizado. Não se tem um sistema de graduação, pelo menos no Brasil, nesse quesito, como eu vejo, pelo menos aí tem 2 ou 3 associações, federações que pelo menos têm uma grade de graduação, né? Um usa sistema de pontas ou de cores, outros usa sistema de estrelas, mas pelo menos tem um sistema de graduação. Já nos Estados Unidos é aquela coisa de que cada um ensina o que quer, e eu acho que é isso que falta. E no Shuai, pelo menos a associação, né, norte-americana, ela já é um pouco mais organizada, mas se falta esse quesito de ensino, de divulgação, né, igual a gente estava falando. Não se divulga tanto igual as outras artes marciais, né? Quase não se fala. Por exemplo, aqui onde eu moro, tem só uma escola que é em Cupertino, que é 1 hora da onde eu moro. No estado da Flórida, onde eu morava, em Miami, era a mesma coisa. Eu morava morei ali pelo sul da Flórida, bastante lugar, mas o último lugar onde eu morava chamava Cutler Bay, e era mais ou menos 2 horas assim, de viagem até o lugar mais próximo onde tinha. Então, e é triste de ver que é uma arte que ela é fundamental, no meu ponto de vista, para quem treina sandá, para quem treina Kung Fu tradicional, porque quantas movimentações eu já vi pessoas ensinando erroneamente, quando você vai ver, a movimentação vem do Shuai Jiao, cara. Tem até um mestre muito famoso, vou usar como exemplo na internet, ele fez uma apresentação, fez um vídeo bem interessante falando sobre um Taolu que a Hungar tem, chamam Samin Kyun. Na verdade, foi um Taolu desenvolvido pelo Liu Yinhang, e aí ele colocou as aplicações na internet. E quando eu fui ver as aplicações, né, que eu aprendi o Taolu de uma forma diferenciada, direto da linhagem do Liu Yinhang, e aquele Taolu era completamente errado a forma que ele estava aplicando. 40% das movimentações, eu poderia até dizer 50% das movimentações são quedas, e ele está aplicando como se fosse golpes, como se fosse chute, como se fosse... Se você for ver movimentações que às vezes não faz sentido nenhum, até não tem orgânica nenhuma naquela aplicação em luta, aquilo é Shuai Jiao, aquela aplicação, se você aplicar corretamente, ela vai funcionar. Agora, se você, né, utilizar da sua imaginação até um pouco além do que suposto ser, você acaba até tendo uma falta de interpretação numa movimentação, que naquela ali não vai ter utilidade nenhuma, né, num dia de luta, num dia que você precisar utilizar, e a resposta estava ali dentro do Shuai Jiao. E é interessante, quando eu comecei a praticar esse estilo, eu tinha muita dificuldade de aplicar antes no sandá. O negócio é como se fosse uma chave que vira e que você começa a entender ângulo, começa a entender peso, começa a entender onde puxar aqui, começa a entender a dinâmica e a mecânica do corpo humano. Eu acho que isso é essencial dentro da prática da arte marcial. Sim, eu concordo plenamente. O Shuai Jiao, ele é muito rico, né? Ele tem diversas aí oportunidades de você crescer dentro da modalidade. Diferente, digamos assim, o sandá. O sandá é a trocação.
e precisa da queda. E a queda você aprende aonde? No Soidial. Então, o Soidial ele é bem rico. Se você souber mesmo o Soidial a fundo e conseguir aproveitar essa essência do Soidial, o seu Kung Fu, a sua arte marcial, ela cresce diferenciada das outras. Exatamente. É uma coisa que eu posso falar realmente por experiência. Eu sempre tive paixão. A arte marcial, para mim, arte marcial chinesa, para mim, é como se fosse, né, um mestrado, né? Cada arte que eu comecei a praticar, eu via a conexão de uma com a outra, eu via a conexão dentro do Shuai Jiao com o Kung Fu tradicional e é fenomenal quando você começa a estudar as quedas, quando as coisas começam a fazer sentido, quando você começa a ver que ângulo aqui, ali, né, tem movimentações que se você, às vezes parece que se você jogar para um lado não vai funcionar, mas você coloca ela certinho com o ângulo, com a postura, né, com a pegada correta, a movimentação flui e é assim, uma arte que realmente vale a pena, né, o pessoal investir, vale a pena o pessoal correr atrás e, né, fazer um trabalho legal, igual você está fazendo aí, né, mas tem que buscar pessoas competentes como o senhor, né, não adianta simplesmente, né, buscar por qualquer pessoa. Mas, enfim, vamos dar a sequência, a próxima pergunta, né, na sua experiência, quais qualidades são essenciais para que alguém, né, se torne proficiente dentro do Shuai Jiao, tanto fisicamente quanto mentalmente? Eu acho que o primeiro passo, a gente precisa focar no treinamento, focar em nós, né? Porque se a gente não tiver o interesse, a dedicação, nada flui. Eu acho que é o meu pensamento. Tipo, não adianta eu que o Soidial é legal, é bacana, tá? É bacana para mim, mas será que é bacana para você? A gente até fala assim, o Soidial ele é feito para todo mundo, mas nem todo mundo é feito para o Soidial. Então, você precisa gostar e entender. Após tudo isso, aí você consegue devagarzinho aprender a essência, a se aprofundar. Igual eu aprendi, eu sabia o Soidial na época do Hungar, diferente do que eu sei hoje. Eu sabia algo superficial do Soidial. Para mim era uma agarração, agarrar, ficar agarrando uma outra e tentar derrubar. Hoje não, hoje para mim isso já acabou. Hoje para mim é uma essência, uma arte. Eu costumo falar com meus alunos, o Soidial ele é uma arte, não uma arte marcial, mas é uma arte de você apreciar, você olhar, você analisar com os pequenos detalhes, ter uma outra visão. Eu tinha uma visão completamente, hoje eu tenho outra. Então, eu acho que o primeiro passo é você tem que aprender a gostar, ver o que você realmente quer. Acho isso muito interessante, mestre, porque eu lembro que a sua visão, na verdade, ela foi exatamente bem parecida com a minha primeira vez que eu ouvi falar, né? Não tinha praticado e falava, cara, se eu já sei o Kung Fu e, né, já sei uma base de Sandá, por que eu vou precisar do Shuai Jiao? Até que em 2018 eu fiz um workshop, né? Participei de um workshop em uma competição num torneio de artes marciais. Eles deram um workshop bem legal e ali começou a me abrir o meu entendimento um pouco melhor sobre essa arte, né? Você começa a analisar ela um pouco melhor, você fala, cara, realmente isso aqui, na verdade, é fundamental para você entender as movimentações, até para que você, né, igual eu falei antes, não tenha uma falta de interpretação errônea das movimentações e aquela movimentação acabar, né, não servindo para nada. Mas quando você tem realmente, né, essa essência que você comentou, quando você começa a pegar gosto, nossa, o negócio aí deslancha, e você começa a treinar e você começa a se dedicar e passa mais do que uma dedicação, passa a ser um estudo. Eu acho que é isso que falta e muita gente, como você falou, né, em relação aos detalhes, ela é muito importante, porque se você for pegar, né, uma coisa que eu falo muito, tanto dentro do Sandá quanto dentro do Shuai Jiao para os alunos, quando você vai fazer a queda, se tiver um errinho ali, o ângulo estiver errado, se tiver um buraco, a gente chama de gap, dentro da pessoa, você não virar ela completamente, não vai funcionar. Você pode colocar quanto força for, você vai acabar se machucando. Então, o detalhe é muito importante, o estudo na arte marcial é muito importante. E às vezes as pessoas, elas são, né, por repetições, elas até acabam aplicando movimentações, mas às vezes, ainda dentro delas, no entendimento, né, por mais que eu tenha muitos anos de prática, às vezes elas não conseguem entender a movimentação, entender o estilo, né? E falta essa análise, né? É importante estar praticando, é importante, não adianta você ficar só na frente de um vídeo, olhando, assistindo, lendo,
Mas eu acho que é uma coisa que falta dentro da arte marcial em geral, tanto a arte marcial a chinesa tradicional, o Kung Fu ou qualquer outra, mas também em relação, né, a essa aplicação e de entender bem o estilo. Foi até uma coisa muito legal, eu estava assistindo outro dia um vídeo e o mestre ele estava falando, no Sandá, quem controla a distância consegue dominar a luta. No Shuai Jiao, quem consegue controlar, né, o ponto de equilíbrio do seu oponente consegue dominar a luta. Eu falei, cara, olha só que informação, cara, que é valiosa você entender isso. Porque você precisa tirar o ponto de equilíbrio do seu oponente, porque as pernas dele vai estar rígidas, né? Você tem o que a gente chama aqui no inglês de setup. Não adianta você simplesmente aplicar a queda, você tem que, né, conseguir entrar dentro do seu oponente para poder aplicar a queda, para poder jogar ele no chão. O mestre até pode corrigir se eu estiver falando alguma coisa equivocada, mas tem muito mais anos de treino do que eu. Mas no meu entendimento seria isso. E eu falei, cara, olha só que informação legal, né? Você conseguir realmente tirar o equilíbrio do cara para poder jogar ele no chão. Quantas vezes você vai tentar fazer as quedas, eu treino sparring com o pessoal, você tenta entrar, o cara não deixa, eu falo, caramba, né? Por quê? Porque você não conseguiu encontrar o ponto de equilíbrio. O cara tá rígido, a perna dele tá firme. Então é muito interessante isso. Realmente, o primeiro passo mesmo para você poder querer projetar alguém é tirar o equilíbrio dele, tirar ele da base dele, né? Então, se você não tira ele da base dele, não tira o equilíbrio dele, esquece, é capaz, é como se um carro a 1000 por hora batesse numa montanha. Ela tá lá fixa, então ela não vai cair, o carro que vai se dar mal. Então, a gente precisa tirar a base dele, o desequilibrar ele para poder entrar o golpe, porque senão realmente não funciona. Partindo agora para a próxima pergunta, né? Como a filosofia do Shuai Jiao difere das filosofias de outras artes marciais? E quais características únicas ela oferece sobre a natureza humana e resolução de conflitos? Cara, o Shuai Jiao ele é único. O judô é único. O karatê ele é único. Nenhuma arte marcial é melhor do que a outra. Eu acho que existe praticantes mais dedicados melhores que o outro, mas a arte marcial em si, cada um é único, tem o seu histórico, né? Existe também cada atleta. O atleta, geralmente o pessoal sempre fala, compara o Shuai Jiao com o judô. Ou falar o judô Shuai Jiao é o judô chinês. Não, o Shuai Jiao é o Shuai Jiao. O judô é o judô. Cada um tem a sua essência, cada um tem a sua história, a sua linhagem, cada um, enfim, pode ser parecido? Pode, mas se você realmente praticar o Shuai Jiao e praticar o judô, vai ver que é diferente, a essência é diferente. Nem tudo que parece é. Então a gente tem que focar um pouco mais nisso. E é interessante, mestre, que você falou, porque hoje, né, desde que eu comecei a praticar com o senhor, eu vejo pessoas às vezes explicando tanto em lives na internet ou postagens, me dá até uma urticária quando alguém fala que o Shuai Jiao ou o judô chinês me sobe o sangue, porque é uma coisa que você não vê ninguém falando que o karatê é um kung fu japonês ou que o kung fu é um karatê chinês, ou vice-versa, né? Então, assim, não é só apenas uma falta de, talvez, conhecimento, de respeito com aquela arte marcial, mas se você for parar para pensar, como o senhor falou, tem toda a questão de pontuação é completamente diferente entre o judô e o Shuai Jiao, as quedas são diferentes, as regras são diferentes, uma coisa bem interessante, não só com o judô também, mas com o wrestling greco-romano. Tive 2 camaradas que foram treinar comigo, foi em janeiro, e foram fazer uma aula de experimentar. 2 molecão, né? Um tinha 19, outro tinha 23. E aí chegou lá, não, porque eu pratico a luta greco-romana faz 7 anos e tal. Até eu confesso que você me sentia assim, um pouquinho intimidade. Falei, pô, camarada, deve ser bom, né? 7 anos treinando wrestling. Então, eu começo, só que assim, com umas atitudes assim, um pouquinho tanto desrespeitosas, não, querendo me mostrar o que eles faziam. Foi levando a aula, né? Eles fizeram uma aula teste. E aí, no final, ele chegou para mim e falou, vamos fazer um sparring? E eu falei, você quer fazer sparring? Tá bom. Eu falei, vou fazer 1 minuto, tá bom? Tá para cada um de vocês. Cara, eu joguei os caras no chão, cara, 4 vezes. Pum, 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 o moleque chorou. Caramba, mano, esse negócio que se ensina realmente. Eu falei, exatamente, a questão do respeito. Se você entra numa escola, primeiro, né, que na arte marcial chinesa, você não pode chegar e simplesmente
pedir na primeira aula para você fazer sparring com o professor. E eu fui sem dó, cara. Assim, não foi para machucar, mas realmente falei, não, vou aplicar bem aplicado. Vi que a base dele, até falei, olha, você pode utilizar as mesmas regras do seu greco-romano, pode colocar o joelho no chão, não tem problema. Mas colocou a mão, já não, a gente já para. Mas foi interessante porque foram quedas assim muito fáceis e eles tinham um peso mais ou menos similar ao meu, tinha ali mais ou menos 10 a 15 quilos a menos, não fazia tanta diferença. Mas foi interessante o que você falou, né? A relação entre a essência do estilo, quando você realmente conhece, né, e começa a passar o fundamento, e até mais uma forma de ajudar na divulgação. Quantas pessoas eu já vi, né, ao invés de ensinar sandá, ensina kickboxing, ao invés de ensinar, às vezes tem até o currículo, às vezes, ao invés de ensinar Shoi Jiao, ensina judô ou jiu-jitsu, nada contra, né, mas começa a perder um pouco da essência da arte marcial, porque uma escola, né, de artes marciais chinesa está misturando artes marciais japonesa no meio, né? E o mesmo professor ensinando, de novo, né? Cada um tem o seu projeto, cada um tem a sua escola, mas eu acho que seria interessante o pessoal focar um pouquinho mais na essência do Shoi Jiao, até para divulgar o nome, né? Porque nem todo mundo conhece, precisa fazer um trabalho de marketing, precisa fazer um trabalho de divulgação um pouquinho melhor, para estar desenvolvendo o melhor estilo, porque se a gente continuar com a mesma coisa, né, com as mesmas metodologias de Shoi Jiao, o judô chinês, o pessoal, ninguém nunca vai conhecer sobre essa arte marcial. Exatamente. E o que eu fico também bem revoltado é que são mestres, professores, instrutores que às vezes um leigo chega assim, mas o que é Shoi Jiao? Conhece o judô? Conheço, então, é parecido. Não é parecido. Shoi Jiao é Shoi Jiao. Então, enquanto os próprios professores, os próprios profissionais, aí, entre aspas, que muitos deles não são, fica nem degrina a imagem da arte, mas, enfim, passando informações erradas, né? Se um atleta chega na sua academia, o que é Shoi Jiao? Shoi Jiao é assim, 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 ponto. mas parece com o judô. Então, pode ser para quem não treina, para quem duas pessoas que não conhecem vai ver lá, às vezes não sabe identificar o Shoi Jiao, o judô, mas aqui a gente sabe identificar sim, o Shoi Jiao é desse uniforme, o judô é desse, mas tem o Shieta, parece muito com o golpe lá, esqueci o nome do judô, que é semelhante, acho que é o... não vou lembrar. Não, isso aqui é o Shieta, isso aqui é saber diferenciar os detalhes, né? Lógico, eu mesmo treinei o judô Shao, que a gente falava há muito tempo atrás, que era treinava Shoi Jiao, porém os nomes eram tudo de judô. Então, é complicado. Então, tem que saber. Por isso que eu falo, aqui no Brasil, infelizmente, ainda os próprios professores ainda falam judô chinês, aparece com judô chinês em diversos cartazes de campeonato, Shoi Jiao, o judô chinês, ou às vezes nem coloca mais o Shoi Jiao, só coloca o judô chinês, né? Então, acaba prejudicando o crescimento da arte marcial. Então, o pessoal é bem capaz de crescer com o nome judô chinês do que com Shoi Jiao. Então, se continuar nesse ritmo aí, o Shoi Jiao vai ser uma modalidade, o judô chinês vai ser outra e o judô vai ser outra. Então, é meio complicado. Concordo plenamente, mestre. Falta essa falta de atenção nessa questão de divulgação, até mesmo para poder propriamente, né, você tá alinhando, né, uma forma de pensamento e o pessoal começar a captar e ver o que realmente é o Shoi Jiao. O Shoi Jiao, ele tem vários estilos, mestre. Qual que seria os estilos e qual a diferença entre eles? Os estilos mais conhecidos do Shoi Jiao é o Mongol, o Pequim, o Tianjin, o Baoding. Os três últimos são semelhantes pela proximidade geográfica. São chamados de estilo de Hebei, né? Região onde também foi desenvolvida vários outros estilos, como um exemplo. A diferença entre eles, o estilo Pequim, ele é mais solto. Então, a pessoa ele é mais não é tanto agarrado com o adversário, ele é mais solto, faz movimentos amplos, tá? O estilo Tianjin, ele é um pouquinho mais agressivo que o Pequim, tá? O Baoding é que eu pratico. Ele é rápido, é conhecido como wrestling rápido, então ele tem que ser rápido, movimentos mais rápidos, sem dar muito tempo no adversário, sem ficar muita agarração.
Essas são algumas diferenças entre eles. É interessante ver, mestre, pelo menos aqui nos Estados Unidos, os mestres que ensinam, né, alguns, né, eles também praticam o tradicional. E essa conexão entre o tradicional, outro dia até o grão-mestre Wang até estava explicando as quedas entre relação entre o Xingyi, que normalmente, pelo menos a grande maioria dos praticantes aqui praticam Xingyi e praticam o Shuaijiao. Ele estava explicando que muitos, né, dos praticantes de Beijing de Pequim, praticam Bagua pelas movimentações, né, das mãos. Então, assim, não que necessariamente somente esses dois estilos vão servir como conexão. Claro que muitos outros estilos, como eu expliquei, né, quantas vezes eu estava treinando meus taolos tradicionais ali e de repente eu fui ver movimentações e que eu tinha aprendido no Shuaijiao com o senhor. Então, essa conexão é muito importante. Não necessariamente você precisa, né, deixar de praticar a sua arte marcial tradicional com o Shuaijiao, mas é importante. Se você for se dedicar no Shuaijiao, você tem que realmente se dedicar. Não adianta simplesmente chegar ali e falar que está treinando e, né, isso simplesmente, né, não se dedicar. Tem que se dedicar para as duas artes. Sim. O Shuaijiao pode ser usado como método de defesa pessoal, mestre? Sim, inclusive em Taiwan, o Shuaijiao ele é usado pelas Forças Armadas, né, e na China também, né? Então, eu aprendi dentro da academia de polícia, né? Então, sim, o Shuaijiao para defesa pessoal é excelente. Eu acho bem legal em relação a isso que você comentou, porque foi uma arte marcial lá atrás, né? Quando foi desenvolvida. Foi desenvolvida para guerra, né? Quantas quedas? Lembra que o primeiro exercício que você tinha me ensinado, que era a queda para proteger, né? Quando os soldados caíam do cavalo, eles utilizavam para poder proteger, né? Os rolamentos. E depois vieram as quedas de wrestling, né? Claro que tudo ali era um incorporamento de movimentações de, né, luta de espadas, lança, já também junto com as quedas de artes marciais, até o próprio uniforme do Shuaijiao parece meio que uma armadura de guerra, né? Se você for ver, é muito interessante, é uma coisa assim pesada, é diferente. E outra coisa que é bem diferente sobre o judô e outras artes marciais de wrestling, o próprio uniforme mesmo em si, você vê que é bem mais pesado, é bem mais rígido, né? Quanto mais rígido, mais pesado e mais grosso, melhor. Né? O pessoal é ruim para se movimentar, né? Mas depois que se acostuma, acaba. O meu mesmo fica todo armado. Então é bem duro, bem rígido. É muito legal isso, porque, como você falou, né, no início eu falei, cara, como é que eu vou me movimentar com esse negócio aqui, né? Aí parece meio que um robozinho. E conforme você vai utilizando, para mim, hoje em dia, é normal, como vestir qualquer outro tipo de roupa. Sim. É bem interessante. Acredito que a gente já tocou nesse ponto na próxima pergunta, mas só fazer uma conclusão em relação a isso, né? Em sua opinião, quais que são os equívocos comuns que o pessoal tem sobre o Shuaijiao e como que você os esclareceria? O primeiro, né, é comparar o Shuaijiao com o judô. Esse acho que é o mais óbvio, que o pessoal tem mais frequência de falar, né? O judô ele tem um colete manga longa, né? Faz descalço, o Shuaijiao já não. O Shuaijiao tem a nossa botinha. A nossa área é redonda, a deles é quadrada. Então tem diversas diferenças entre eles, né? Quando a gente fala assim, mudar, qual é como você perguntou assim, para esclarecer aí o Shuaijiao. O Shuaijiao tem a sua própria essência. Ele tem a sua própria, e a gente precisa, quem realmente pratica é atleta, é professor, principalmente mestre, professor já formado, ele precisa saber essas características do Shuaijiao para justamente quando um aluno vir perguntar, ele saber. Né? Mas o que mais incomoda assim, hoje um praticante de Shuaijiao mesmo, vou colocar o que mais me incomoda é falar que o Shuaijiao é o judô chinês, né? E não é. Eu acredito que se a gente falasse que o Shuaijiao, o judô, seria o Shuaijiao japonês, acredito que muitos não iriam gostar. Então,
acho que muitos praticantes de judô não iriam gostar também. E acredito que não gosta de se falar que o Shuaijiao é o judô chinês. Então, acho que fica ofensivo para as duas partes. Concordo, mestre, realmente. Partindo para a próxima pergunta, que conselho você daria para iniciantes que estão começando sua jornada dentro do Shuaijiao, tanto em termos de treinamento físico quanto cultivar a mentalidade correta? Eu acho que assim, antes de entrar nesse universo chamado Shuaijiao, procurar uma academia realmente que ensina a modalidade corretamente, né, de forma idônea, um mestre, um professor pesquisa. Hoje em dia temos a internet, então é fácil saber da vida do outro, né? Simplesmente colocar lá o nome do mestre, o estilo, a gente vai conseguir puxar, nem tudo, né, mas uma boa parte da história dele a gente consegue puxar. Então, acho que assim, precisa pesquisar. Procura saber realmente se ele é mestre, se ele é professor, se ele realmente ensina, quem é a árvore genealógica dele, quem foram os mestres dele, porque isso é importante saber. Porque eu mesmo aqui, por diversas vezes, paguei mensalidades avulsamente, aí, sem saber realmente o que eu estava aprendendo. Estava pagando algo que não era aquilo que eu estava pagando, né? E quando eu acabei indo para fora, vi que é uma outra realidade. Acabei investindo sem necessidade, né? Então, acho que o primeiro passo aí é você pesquisar se realmente aquilo que ele oferece é aquilo mesmo. É importante, às vezes as pessoas elas acabam, diria até que de uma forma preguiçosa, né? Ver uma escola porque é perto de casa, às vezes não vê a procedência, não vê a linhagem, porque a linhagem dentro da arte marcial chinesa ela é algo fundamental e elas às vezes acabam praticando, jogando dinheiro fora. Então, o mais importante, né, gastando tempo, né, porque o tempo não volta. Pelo menos dinheiro você trabalha, você consegue ter a sua remuneração de volta. Mas o tempo que você perde, né, que você podia estar praticando algo realmente bem estruturado, algo verdadeiro, ou até mesmo, né, com uma metodologia muito mais eficaz do que aquilo que você pratica, você se acomodou, não buscou, não foi atrás de ver a procedência de onde veio, e você acaba, né, sendo passado a perna, mas muitas das vezes, no meu ponto de vista, eu acho que o maior erro não é nem as pessoas que estão ali, né, fazendo aquele trabalho ali, né, de uma forma duvidosa, mas é mais, acho que a pessoa que não busca informação do professor corretamente. Existem professores também, né, que às vezes acabam aí passando outras informações incoerentes, mas acho que a maior parte das pessoas o maior erro, às vezes, é não buscar realmente de onde vem aquele, no inglês a gente chama de source, da onde vem aquelas informações que um dia elas estão correndo atrás. Passando para a próxima pergunta, mestre, o Shuaijiao tem uma rica história e abrange séculos. Como você vê a arte marcial evoluindo no mundo moderno e quais desafios e oportunidades ela enfrenta na prevenção de na preservação de suas tradições enquanto se adapta ao contexto contemporâneo? Eu acho assim, o Shuaijiao ele só vai se evoluir quando os mestres, vou dar o exemplo aqui do Brasil, quando os mestres aqui do Brasil e do mundo todo parar com esse mimimi, né? Eles se unir, né? Assim, não é o mestre X ou o mestre H, é o Shuaijiao, voltar para o Shuaijiao. Enquanto eu acho que esses mestres não focar na modalidade, infelizmente o Shuaijiao ele vai continuar sendo comparado com o judô chinês. Então, acho que o que precisa realmente é os mestres parar com o mimimi, sentar, se organizar e falar, gente, vamos fazer com que o Shuaijiao cresça, com que a nossa modalidade cresça, porque só assim, acredito eu que, no meu pensamento, se a modalidade cresce, todos vão ganhar. Se a modalidade fica famosa, se todo mundo queira procurar o Shuaijiao, na minha academia não vai comportar o Brasil inteiro ou São Paulo inteiro. Vai ter que ter outras academias que possa praticar, que ensine o Shuaijiao. Igual eu falei, Shuaijiao existe várias modalidades, vários estilos de Shuaijiao. Então, aqui no Brasil, a maioria que tem aqui é o Baldin. Mas poderia se juntar, se unir, falar, vamos fortalecer, vamos montar um campeonato aqui, até monta os campeonatos, mas tipo, eu monto o meu campeonato e eu não quero você.
A sua equipe não pode vir no meu campeonato. Eles montam o campeonato deles. Ah, não, vou chamar só essas equipes aqui. E acaba tendo ninguém. Inclusive, aí teve uma vez aí que teve um campeonato aí que veio mais gente de fora do Brasil do que aqui do Brasil para competir, para estar ali nas modalidades. Então, acaba se tornando chato. A pessoa vem de fora, aí acaba, às vezes, lutando com o próprio companheiro de equipe dele, porque não tem. Inclusive, eu já fui diversas vezes para fora também e não tem, porque o pessoal não tem essa união. Então, acredito que precisa ter um pouco mais aí de união dos mestres da modalidade. É triste de ver, mestre, né, nesse fator contemporâneo, ao invés de, como você falou, o pessoal focar em relação à arte marcial e o estilo, eles colocam, né, questões pessoais, ou então até mesmo um ego grande de querer, não vou chamar fulano de tal, às vezes talvez medo de fulano de tal conseguir se destacar no torneio e acabar vendo, pô, o camarada realmente é bom, o camarada realmente é isso ou aquilo, e às vezes acaba perdendo a oportunidade de, em vez de divulgar a arte, você acaba atrapalhando, porque você chega lá, mas tem meia dúzia de nego ali praticando, treinando, participando, que arte é essa aqui, né? Por isso que não desenvolve, realmente é um fato assim muito importante que devia haver mais a união, independente de qual linhagem, independente de qualquer circunstância, porque a gente tem que trabalhar em relação ao estilo, a gente não pode ficar levando aspectos pessoais. Você vê que, por exemplo, o Choi Jiao passou uma história riquíssima desde a sua evolução, desde o seu início, né? Quantos diferentes nomes foi utilizado, né? O primeiro nome foi Jiao Di, depois Jiao Li, depois da Shu, e assim até chegar ao desenvolvimento do Choi Jiao que a gente tem hoje, e ao desenvolvimento de hoje como defesa pessoal. A gente utiliza mesmo o sistema de defesa pessoal, que era utilizado, antigamente era utilizado em guerras. Hoje a gente tem uma parte esporte, mas também, como o senhor disse, também é ensinado dentro da academia de polícia lá, né, em Taiwan. E muitas das técnicas que você vê também, né, contemporâneas dentro de defesa pessoal, treinamentos de defesa pessoal, Krav Maga, outras artes marciais mais recentes, veio tudo dessa questão do Shuai Jiao. Né, são quedas que veio ali, o próprio judô, por exemplo, no meu ponto de vista, foi uma arte que veio também dentro do wrestling chinês. Então, assim, claro que se desenvolveu, se tornou uma arte marcial completamente diferente, Shuai Jiao é uma arte completamente diferente, mas tem as suas raízes e as suas ramificações. Mesma coisa é o karatê, o próprio karatê também veio do Kung Fu tradicional, né? Existem raízes ali dentro do Kung Fu de Hakka, em que provam que os estilos de karatê têm as suas origens ali dentro da arte marcial chinesa. Então é importante a gente manter essa união ao invés de a gente simplesmente chegar e colocar aspectos pessoais em relação à arte marcial, porque senão não evolui, vai ficar acidente aquele nicho, é capaz de aquele nicho, infelizmente, acabar, né, se disseminando, e vai crescer quem realmente está fazendo um trabalho bem sucedido, um trabalho de divulgação, né, competente para estar divulgando adiante. Exatamente. Por que você acha que não há tanto interesse no Shuai Jiao, até mesmo dentro das próprias escolas de Kung Fu? Eu torno a falar, culpa disso é dos próprios mestres, né? Mas pô, você está atacando os mestres? Não estou atacando os mestres, porque assim, para você poder vender algo, você precisa divulgar e mostrar. Se eu escondo algo, geralmente hoje em dia, até como você falou, dentro da própria arte marcial, quem conhece o Shuai Jiao? Os mestres. Além daqueles que realmente praticam. Poucos. Né? Geralmente quando a gente vamos em algum campeonato, temos lá, tablado, bonitão, nada contra, porque como eu falei, eu sou lutador de sandá. O sandá lá no tablado, bonitinho, com um monte de câmera, luz, tal, e o Shuai Jiao lá no cantinho. Tá bem excluidinho. Ou coloca, o campeonato todo aconteceu, todo mundo, isso já corre, às vezes revolta muito. A gente tá lá no campeonato, lá, trocentas pessoas, diversos atletas, aí deixa o Shuai Jiao por último. Quando o ginásio já tá esvaziando, quando o pessoal já tá limpando, tá desmontando, aí começa a acontecer as lutas de Shuai Jiao. Isso, infelizmente, é culpa nossa. Eu hoje batalho muito para isso, para pelo menos intercalar as lutas. Coloca uma de Shuai Jiao, coloca uma de sandá, coloca uma de Shuai Jiao, coloca uma de sandá. Para quê? Para que o povo também, a população, possa conhecer também essa modalidade.
Então, acho que assim, precisa muito, mais uma vez, os mestres se unir para poder fortalecer o Soidial, porque se um mestre começa a falar aqui, o outro fala aqui, aí eles se unem, chega no organizador do evento, a gente precisa que coloque o Soidial aí na terceira luta aí e começa a intercalar, não, mas não, começa 1, 2, 3, 5, 10 mestres começam. O próprio organizador ele vai fazer o quê? Não, realmente, o mestre aí já começou a se unir, então vamos colocar o Soidial. Aí coloca o Soidial com um pouco mais de evidência. Mas enquanto só um estiver falando, tem aquele ditado, uma andorinha não faz verão. Né? Então, acho que precisa realmente os mestres, o primeiro passo para que a modalidade cresça, tanto no Brasil, principalmente, é a união dos mestres. Concordo, mestre. É uma coisa que realmente precisa ser melhor divulgada, né, por outros organizadores e mais do que divulgada também organizada em relação, né, como você mencionou, dentro dos torneios. Não adianta você simplesmente colocar, igual você falou, no final, onde todo mundo tá indo embora, por que não, né? Como você falou, intercalar, pelo menos intercalar as lutas, né, para que também o pessoal possa estar participando do show ideal e de outras modalidades, porque você coloca no final, todo mundo já foi embora, todo mundo já participou, né, às vezes está cansado, às vezes fala, puxa vida, eu tô morto, imagina uma luta de show ideal, você faz um sparring de 1 minuto, você sai pingando, cara, você sai morto, você coloca uma coisa dessa no final do evento, você acaba com o atleta, porque o camarada já lutou sandá, às vezes ele fez tai chi, fez forma longa, fez wushu moderno, fez o caramba 4 e chega lá no final, o cara fala, quer saber uma coisa? Deixa pro próximo campeonato, eu participo. Então, assim, é uma forma de que você até acaba prejudicando, não só na parte da divulgação, mas também atletas que realmente ali poderiam estar sendo, né, um pouquinho mais divulgados, escolas que poderiam estar sendo mais divulgadas, né? E até é interessante o projeto que você fez online em relação à divulgação do Shuaijiao online, né? Porque é um projeto que você começa a trabalhar pessoas independente de quais lugares onde estão. Então, hoje a tecnologia, ela veio, a pandemia, né, numa certa forma, ela até acabou nos ajudando nessa questão de abrir a mente, né, fazendo com que a gente pudesse pensar um pouquinho mais como que a gente vai divulgar artes marciais hoje em dia, além do que é na nossa comunidade, na nossa área onde a gente vive. Porque antigamente quem dava curso online era simplesmente conhecido como, né, praticamente como charlatão. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente vê cursos muito bem estruturados, te dando uma base. A gente sabe que o Shuaijiao é preciso, né, você ter o contato físico, mas você pelo menos conhecer as movimentações, você conseguir ali, mestre, tal, tô treinando com você online, eu né, tô treinando com você online, mas é preciso eu chegar aí e falar, mestre, tá, vamos repassar isso, vamos repassar aquilo, não é simplesmente chegar lá, passar algumas quedas, passar algumas movimentações. Então, assim, são cursos que estão hoje em dia, várias outras artes marciais também estão fazendo cursos online, Wing Chun, Kung Fu e assim sucessivamente. Já vi pessoas já reclamando, né, às vezes, né, consegue captar alunos e fala, o camarada tá passando, né, de uma outra arte marcial, tá passando curso online e vem aqui pegar aluno da minha cidade onde já tá treinando comigo, né? Então são situações assim que é chato, que você vê que a arte marcial, ao invés de o camarada ver, pô, que bacana, o camarada treinando online, tá treinando certinho, tá treinando com uma linhagem correta, tá fazendo o trabalho. Pô, é bacana, é legal você ver, independente se está treinando comigo ou não, mas aí você vê um pouquinho do ego trabalhando aí em relação, né, essa questão. Mas enfim, mestre, as duas últimas perguntas, na verdade, é a mesma pergunta, né? Vou fazer uma pergunta para você combinar as duas, né? Que praticamente é a mesma, né? Se você tem algum evento, algum workshop vindo aí e como que o pessoal pode entrar em contato com você, né? Para poder fazer treinos online, treinos pessoais, workshops, está te contactando aí também, né? Futuramente para eventos e futuros cursos. Temos aí sim bastante uma agenda extensa aí, graças a Deus aí temos aí seminário no Paraguai, estamos entrando em contato com o pessoal do Paraná também para estar fazendo curso, tem alguns cursos, tem o nosso campeonato Filhos do Giga que a gente está trabalhando para que venha acontecer aí até o final do ano aí. Temos também o nosso festival Filhos do Giga que também vai acontecer também esse ano, então temos bastante novidades aí
para o Shuai Jiao, para o pessoal aí. E aqueles que quiserem entrar em contato conosco aí, aprender um curso, ou até mesmo tentar aí, se unir aí, eu falo assim, filiar. Filiar não é você trocar o seu nome da sua academia e colocar Filhos do Tigre. Filiar é a união, é a parceria que a gente vamos ter. Pode estar entrando em contato através do WhatsApp, que é o 11 932 15 0117, ou através do Instagram da academia, que é o @Filhos do Tigre Oficial. E tem também o meu pessoal, que o Instagram é mestre_Diego de Souza. Tá? Só entrar em contato lá, a gente tira as dúvidas, bate um papo aí, a gente tenta se organizar da melhor forma possível para que o Shuai Jiao possa chegar até o maior número de pessoas possíveis. Perfeito, mestre. Eu acho que por hoje é isso. Queria te agradecer por essa oportunidade, por estar participando do nosso canal. Acho que na minha opinião, né, com todo respeito aos outros podcasts que a gente fez, mas eu achei muito gostoso falar sobre, a gente entrar sobre um assunto profundo em relação à prática do Shuai Jiao, a sua essência, sua arte marcial. Realmente foi o meu podcast favorito até o momento. E deixar né, se o senhor quiser fazer algumas considerações finais, e te agradecer aí por essa oportunidade, por estar participando do nosso canal. Eu que agradeço aí pelo convite aí, é uma honra, né? Primeiramente, é uma honra ter você como meu aluno, meu representante aí nos Estados Unidos, que está fazendo um trabalho aí magnífico aí de formiguinha, mas um trabalho excelente, né? Como eu falei, todo início é complicado, né? Mas depois que a gente começa a pegar o gosto aí, pegar a essência certinho, vai prosperar. Pretendo sim ir aí, né? Dar uma força para você aí, a gente se organizar melhor aí, levar aí uns alunos daqui, fazer uma apresentação, tentar fazer algo para te ajudar melhor ainda do que a gente já faz. E se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição aí. O que eu puder fazer para estar te ajudando, acredito que a Academia Filhos do Tigre, aí, juntamente com os outros faixa preta que temos aí, ter você também conosco aí, futuramente nosso faixa preta aí, é magnífico, né? Então esperamos muito aí que você possa desenvolver um trabalho legal, bacana, e que você já continua fazendo, né? E a cada dia melhorar mais aí o espaço aí para poder conseguir mais atletas. Exatamente, mestre. É uma honra poder estar podendo representar o senhor, estar podendo representar o Grão-Mestre Roger Sou aqui nos Estados Unidos também. E eu só tenho a agradecer, né, por essa oportunidade, por quanto que, né, o senhor foi quem me abriu as portas aí para desenvolver melhor, né, o Shuai Jiao, poder, né, disseminando essa arte, né, mostrando essa arte para o mundo. Como o senhor falou, é um trabalho de formiguinha, mas pouco a pouco a gente vai crescendo junto, e eu só tenho, né, a agradecer e falar que realmente, né, os cursos que o mestre passa, que o mestre Diego de Souza passa, realmente são excelentes. Quem tiver interessado, entre em contato. Eu vou colocar as redes sociais do mestre também aí na descrição para quem está assistindo pelo YouTube, para que você possa entrar em contato com o mestre. Caso, né, alguém entre nas nossas redes sociais, ver o vídeo lá também, entre em contato comigo que eu passo o contato do mestre, que realmente a referência que eu posso dar do mestre, do que eu aprendi com ele, de todo o que eu pude aperfeiçoar em relação ao Shuai Jiao, realmente é matéria de ponta, realmente é algo que, se você está interessado não só em aprender o Shuai Jiao, mas também desenvolver a sua arte marcial, que seja, né, o Kung Fu, ou o Wing Chun, ou qualquer arte marcial tradicional chinesa, você vai ver que o Shuai Jiao realmente vai te ajudar a desenvolver melhor a sua arte marcial tradicional. Beleza, pessoal? Queria agradecer muito a você que ficou até aqui para assistir. Mestre, mais uma vez, muito obrigado e tenha uma boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.